Todos nós carregamos dentro de nós um conjunto de crenças, ideias que moldam a forma como enxergamos a nós mesmos e o mundo ao nosso redor. São convicções que muitas vezes repetimos inconscientemente, dia após dia, e que determinam os limites do que julgamos possível para nossas vidas. Mas já parou para se perguntar até que ponto essas crenças refletem a verdade? Quantas dessas ideias são realmente suas? Quantas foram herdadas, impostas ou formadas por experiências de dor, frustração ou medo? Fico verdadeiramente comovido e, ao mesmo tempo, entristecido quando escuto frases como: eu nunca vou ser rico, nunca é o suficiente, eu não sou bom o bastante, nunca vou ser feliz. Essas afirmações não são apenas pensamentos soltos, elas são declarações profundas de uma identidade ferida que se vê limitada, frustrada e presa. E o pior é que quando acreditamos nessas frases, elas se tornam verdade em nossas vidas. Criamos um ciclo de escassez que se retroalimenta, nos impedindo de crescer, prosperar e romper com o que nos limita. Quando você acredita no fundo da sua alma que o dinheiro não é algo possível para você, naturalmente perde o ânimo de tentar. Você se sabota, muitas vezes sem perceber. Às vezes nem chega a dar o primeiro passo porque já sabe que não vai conseguir. Quando o pensamento dominante em sua mente é: não tenho o suficiente para guardar para o futuro, o que acontece? Você não economiza. E ao não economizar, de fato termina sem nenhum recurso guardado. O que começou como uma crença se transforma em realidade. Você cria, sem querer, uma profecia autorrealizável. Quando não acreditamos que algo é possível, nem sequer nos damos ao trabalho de tentar. E se nem tentamos, então aquilo realmente nunca se torna realidade. É como se, ao desistirmos da possibilidade, a fechássemos completamente para a nossa vida. E é isso que vejo em tantas pessoas que dizem que não podem largar seus empregos porque não têm dinheiro para isso. E quer saber? Elas estão certas, porque acreditam nisso com tanta força, que vivem de modo a confirmar essa ideia. Gastam todo o salário mês após mês, sem planejamento, tornando cada vez mais impossível qualquer mudança. Estão presas em um ciclo que elas mesmas reforçam a cada decisão. Mas aqui está uma verdade desconfortável: enquanto você depender exclusivamente do salário que recebe de outra pessoa, você não será verdadeiramente livre. Isso não é um julgamento, é uma constatação. E eu sei, reconheço que talvez você ainda não tenha alcançado essa liberdade, talvez esteja longe dela, mas permita-se imaginar, mesmo que por um instante, e se fosse possível? E se você pudesse sim conquistar a liberdade financeira? E se fosse possível sair do emprego que te esgota, usar seu tempo com algo que te preenche e ainda assim ter renda suficiente para viver com dignidade e tranquilidade? Talvez sua resposta imediata seja: isso não é para mim. Mas eu te convido a refletir com honestidade. O que você tem a perder ao mudar suas crenças? O que aconteceria se, ao invés de duvidar de si, você começasse a acreditar que pode guardar dinheiro, que pode proporcionar uma boa educação para os seus filhos, que pode, sim, se aposentar com conforto depois de anos de trabalho duro? Eu te desafio, com todo o meu coração, a dar esse passo corajoso e adotar uma nova perspectiva, uma mentalidade de abundância. Acredite que é possível, acredite que você pode ser financeiramente livre, que pode prosperar. Eu preciso que você acredite, porque sem essa fé inicial, qualquer ação que você tome será frágil. Se você não acredita no mais profundo do seu ser que é possível, então suas tentativas serão vacilantes e os resultados limitados. Esse caminho não será sempre fácil. Haverá obstáculos, tentações e momentos de dúvida. Por isso, você precisa mais do que força de vontade, precisa de convicção. A convicção firme de que merece uma vida melhor, de que pode construir um novo destino. Muitas pessoas começam entusiasmadas, com as melhores intenções, mas voltam aos velhos hábitos quando surgem os primeiros desafios. Recuam porque continuam presas às histórias antigas que contam a si mesmas. Elas não se libertaram do roteiro antigo que diz quem elas são e o que podem alcançar. Para romper com esse padrão, precisamos identificar as crenças que estão nos sabotando. É por isso que quero compartilhar com você
algumas crenças autolimitantes muito comuns que bloqueiam o caminho para a vida que você deseja. Ao reconhecê-las, você poderá começar a desmontá-las, substituindo o medo pela clareza, a dúvida pela confiança, a escassez pela abundância. Esse é o começo da mudança pela... A primeira dessas crenças é a clássica: eu não tenho dinheiro suficiente. Por trás dessa frase, esconde-se o medo profundo de nunca ter o bastante, de nunca ser o bastante. Esse medo se transforma facilmente em um impulso: preciso ter isso agora. E assim entramos no ciclo da escassez, onde sentimos constantemente que algo está faltando, que somos incompletos, sem o próximo objeto, sem a próxima compra, sem a próxima sensação de alívio. A saída parece simples: parar de gastar com o que não é essencial. Mas para quem vive com mentalidade de escassez, isso soa como punição, como se estivesse se privando de algo vital. Por isso, mesmo cortando o cartão de crédito ou impondo limites, a mudança verdadeira não acontece enquanto a crença interna não for transformada. O problema não está apenas nos hábitos, está na raiz, nas ideias que sustentam esses hábitos. Mais uma vez, eu te desafio: acredite que você pode ser rico, que pode ser livre, porque a escassez não está no seu bolso, ela está na sua mente. E se você continuar acreditando que economizar é um sacrifício, nunca haverá o poder da escolha consciente. Minha intenção não é que você construa uma vida próspera à custa da sua felicidade. Pelo contrário, quero que você encontre realização financeira e espiritual. Que sinta paz ao invés de culpa, que encontre propósito e não apenas acúmulo. Essa transformação só é possível quando você muda o foco. Em vez de olhar para o que falta, passe a se concentrar no que você já tem, e isso é viver em abundância. Quando o pensamento dominante dentro de você for "eu tenho o suficiente", você encontrará serenidade mesmo quando a tentação aparecer. Você terá discernimento para ver que não precisa de tudo aquilo que o mundo diz que é essencial. Você tem o suficiente. E esse sentimento é libertador. Adiar um desejo hoje pode significar liberdade amanhã. Você pode gastar agora com algo supérfluo ou investir esse valor e no futuro ter muito mais. Pode parecer simples, mas essa escolha diária define seu destino. E é importante lembrar: o caminho da abundância não deve ser pavimentado com dor ou culpa, pelo contrário, deve ser um caminho de leveza, consciência e gratidão. A escassez é viciante. Quando sentimos que não temos o suficiente, buscamos fora de nós alívio para o vazio. Compramos, consumimos, nos distraímos, mas essa felicidade é passageira, efêmera. Logo, voltamos a sentir a mesma carência, até que um dia percebemos: a verdadeira riqueza não está fora, mas dentro de nós. A solução duradoura não é comprada, herdada ou alcançada por sorte. Ela nasce de uma decisão interna, de uma escolha consciente de enxergar o mundo com novos olhos. Você já possui a chave. Dentro de você há um tesouro esperando para ser descoberto. Tudo o que você precisa para alcançar um futuro financeiro saudável já está aí. Mas que começa com a mudança de mentalidade. Troque o foco da escassez pela gratidão. Abandone a dúvida e abrace a possibilidade. O ciclo da abundância começa quando você para de dizer "eu não tenho" e começa a afirmar com convicção: "eu sou o suficiente e eu tenho o suficiente".